Olá, meu nome é Robélia Firmiano e na edição de hoje de Ribeiros de Água, Conhecimento e Foco sobre Saneamento e Água, vamos trazer o tema Barragem e Reservatórios, uma mini aula baseada em questões anteriores da prova da CPRM. Ok? Vamos lá. Não esgota todos os assuntos, somente em 3 questões da prova da CPRM em 2016. Primeira coisa que eu quero trazer é o conceito de barragem. Barragem é uma estrutura construída para represar ou desviar um curso d'água. E ela tem as suas características próprias: altura, largura, comprimento, né? Os extravasores, comportas, vertedores, tomadas de água, né? Os monitoramentos dela, às vezes são colocados sensores, réguas, né? Então ela tem todo um monitoramento, também um sistema de monitoramento. Então, observar o correto dimensionamento e o conhecimento de todos os dispositivos de uma barragem é fundamental para a segurança da estrutura e para também o manejo adequado daquele reservatório. Ele foi colocado ali para uma finalidade, então ele tem que se cumprir com a finalidade dele, e uma barragem nem sempre é só para reservar água. Por exemplo, existem as barragens para reservar os rejeitos de minério. Então, muita gente confunde barragem com reservatório. São diferentes. Barragem, para se ter uma barragem, nem sempre é necessário ter o reservatório, porque tem os barramentos que são a fio d'água, em que não gera reservatório, né? É expressivo que você observa, e tem as barragens de nível, que ela coloca ali, só faz elevar um pouco o nível na localidade em que ela foi colocada. Então, são tipos de barragens que nem sempre resultam em um reservatório, que é o que a gente vai falar agora de água, né? Então, ele é formado a partir de uma barragem, né? E atua como um lago artificial para armazenar a água a ser retirada para alguma finalidade, seja para gerar energia, seja para irrigar, seja para abastecer. No caso de gerar energia, a água não se tira do reservatório, né? Ela passa pela casa de força, pela casa de máquina e continua no rio, mas ela fica guardada no reservatório. Então, é considerado também outra questão dos usos, né? Consultivos e não consultivos daquela água que está no reservatório. Ele serve para controle de cheias, né? Então, vou reservando a água, está sendo reservada aqui para não inundar a cidade que fica montante. É um exemplo. E ele serve de suporte para usos múltiplos. Então, existem também, principalmente aqui no Nordeste, né, alguns barramentos que foram construídos para dar suporte a usos múltiplos, para irrigação, para abastecimento de uma cidade, para dessedentação de animais, para uma certa indústria. Então, existem para diferentes finalidades também o uso da água daquele reservatório. Bem, as questões que caíram no concurso da CPRM baseado em reservatório, uma delas foi sobre monitoramento, um assunto que nós já abordamos em outros espaços aí, outras edições que vale a pena ler. Vamos lá para a questão. Para o monitoramento da área inundada de um reservatório, bem como da qualidade da água, devem ser instaladas estações hidrométricas. Afirmação. A quantidade de estações a serem instaladas deve ser definida em função de quê? Bem, então, ele quer monitorar a área de reservatório, a área que inundou, né, aquela área do reservatório, e a qualidade da água daquele reservatório. Quantas estações ele vai colocar, né? E
o que vai dar ele esse parâmetro para ele colocar? Você pode, nessas questões, identificando as respostas e eliminando aquelas que já não casam, né? Então, era uma alternativa. Em função da rede hidrométrica que já existe. Então, ficou muito genérico. Era em função da transmissão, se seria telemetria ou não. Se o dado seria analógico ou digital. Também não. A tecnologia não era o critério. A quantidade deve ser em função da manutenção, se aquela manutenção vai ser possível ou não possível. Também logística não é o critério, né? Que é uma dificuldade de monitoramento, a logística, né? Como chegar naquele empreendimento para monitorar. Mas aqui a quantidade de estações não era o critério logística. A resposta correta era em função da área de drenagem incremental e a área inundada. Então, a quantidade de estações está diretamente ligada à área de drenagem, à área alagada, né? A esse aporte aí de água e esse espelho de água que ele tem que monitorar. O espelho de água são quantos metros cúbicos, né? Uma coisa é eu monitorar um reservatório que tenha 200 metros cúbicos. Outra coisa é eu monitorar um reservatório que tenha 1 milhão de metros cúbicos. Então, a quantidade de estações depende da área incremental e da área inundada daquele reservatório, ok? A segunda questão é com relação ao racionamento do reservatório. Quando o reservatório de água de determinado município atingiu sua capacidade máxima, iniciou-se um período de seca. Afirmação. O reservatório está na sua quantidade máxima e começou um período de seca, ou seja, não choveu mais, o reservatório não encheu acima do que ele já estava. O racionamento seria iniciado quando o nível do reservatório atingisse 20% da altura máxima. Então, eu estava com o reservatório na altura máxima, começou um período de seca, começou-se um monitoramento. Quando atingisse 20% dessa altura máxima, inicia o racionamento. A altura da água é dada em função de y é igual a menos 0,1x mais 16. Decorridos X dias sem chuva, em quantos dias o racionamento será iniciado? Então, foi dada aí uma função da altura em função dos dias de chuva. Diz que a altura y é igual a menos 0,1x mais 16. O primeiro passo é você saber qual que era a altura máxima. A altura máxima, você, ao olhar essa equação e ver que x, né, corresponde a dias, como ele diz, x dias, então x é dias, y é altura, mas existe aqui um sinal de negativo. Então, quanto mais dias eu colocar aqui, menor será o meu y, menor será a minha altura. Então, a altura máxima acontece quando x é igual a zero. Eu tenho uma altura máxima de 16 metros. E se a altura máxima é 16 metros, 20% dessa altura que vai corresponder à quantidade do racionamento é 20 vezes o 0,2, né? Ou 20 vezes o 20% de 16, que é 3,2. 20% de 16 é 3,2 metros. Depois eu substituo, então, em quantos dias o reservatório vai atingir essa altura máxima de 3,2 metros. Eu jogo na equação. E eu tenho que x é igual a 128 dias. As equações não são difíceis de resolver. Não se pode ficar nervoso lá na hora de fazer a conta. São contas possíveis de se resolver, ok?
Então, aqui é muito mais interpretar a equação. Se a equação está perguntando qual é o máximo, qual é o mínimo, qual é a porcentagem, a variável é o quê? X, Y, é dias, é área, é altura, é volume. Então, equações matemáticas sempre caem em provas nesse estilo, igual da CPRM, ok? Esse caso aí, ele relacionou com o racionamento do reservatório, mas ele poderia ter relacionado com qualquer outra coisa, né? Para tomada de decisão. Então, é importante saber a equação matemática, você pensar na equação, como resolver a equação e depois ver se a resposta é coerente. Porque a resposta está coerente. Poxa, dali 128 dias, se não choveu mais, começa o racionamento. Ok? Vamos lá para a nossa terceira e última questão, ligada a esse concurso, que foi com relação a desastre ambiental. Considerado um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil, o rompimento de barragem de importante mineradora causou danos irreparáveis, desde a morte de pessoas até a destruição material de comunidades inteiras e de um dos mais importantes rios da região sudeste. Assinale o município e o rio afetados. A questão, né, a resposta era o município de Mariana, em 2015, e o Rio Doce. E como esse concurso foi em 2016, ainda não tinha acontecido o desastre ambiental no município de Brumadinho, que foi em 2019, que atingiu o rio Paraupeba. Então, olha, atualidades sempre cai na prova da CPRM. E para esse ano, já vi questões ligadas à COP30, mesmo que ela ainda nem tenha acontecido, né? Vai acontecer em novembro, mas já estão se cobrando questões ligadas a mudanças climáticas, emergências ambientais, o papel do Brasil, né, na transição climática, a questão da gestão hídrica, né? E cada órgão vai pensar como ele vai agir e fazer de forma a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Então, se eu vou fazer um concurso para a CPRM, é lógico que a CPRM vai tratar do monitoramento, né, que é um dos fortes dela, vai tratar da questão da hidrologia, da hidrogeologia e tudo mais que ela pode fazer e agir de forma a mitigar, né, e de forma a integrar o plano clima do Brasil. E outra questão que é certo de ser cobrada são as inundações do Rio Grande do Sul. Né? Em 2024 tivemos uma grande inundação. Este ano também já houve eventos de inundação. Houve rompimento de barragens, né? Houve falhas de manutenção em estruturas de contenção de cheias. Então, estruturas de contenção de cheias, né? Como eu disse, assim, quando você tem que saber as estruturas de uma barragem, tem que saber mencionar para que serve aquela estrutura, né? Pelo menos o nome das estruturas básicas, né? Se elas falharem, o que acontece com a estrutura como um todo, né? Se um vertedor falhar, o que acontece com a estrutura como um todo? Se uma comporta falhar, o que acontece com a estrutura como um todo? Então, fique ligado nas questões de atualidades ligadas a desastres naturais. Obrigada a você pela sua audiência. Fico muito feliz de compartilhar com você sobre água, clima, hidrologia e saneamento e à disposição, ok? Tenho dado aí cursos para algumas pessoas que têm montado aí os grupos e me procurado e eu fico muito agradecida a você que tem prestigiado o meu trabalho. Grata.